bom? Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre algo que já era de se esperar, né? Mas antes de eu falar o que é, vou pedir pra você que acredita em Deus dar aquele seu joinha aqui, tá bom? Pra eu saber que você acredita em Deus. E se você não acredita, dá seu joinha se você gostar do vídeo, tá bom? E não esquece de se inscrever aqui no canal. O botãozinho vermelho significa que você não é inscrito no canal. E aí todas as vezes que eu postar vídeo você não vai saber. Então clica no botãozinho vermelho para você ser inscrito aqui e ser notificado quando nós postarmos mais vídeos. Beleza? Agora vamos ao tema. Qual que é o tema? Enfim, o tema é sobre profecias. Papa Bento XVI mal morreu, né? Acabou de morrer. E aí já começaram a surgir profecias que algum padre, que algum vidente viu que ele ia morrer em 2022, né? E aí começam as inúmeras histórias. Papa Bento faleceu, então a igreja vai cair, aí a muralha, ele é a muralha, aí ele não sei o quê. E aí começa todas as histórias que a gente sempre ouve quando alguém morre. Quando o Monsenhor morreu, também falaram que a Canção Nova ia acabar, né? Tudo bem, faz pouco tempo, mas assim, Canção Nova continua a mesma coisa, né? Porque não era só o Monsenhor que estava à frente, tinha outras pessoas. Então, é muito comum quando pessoas muito importantes morrem e vem algumas profecias. Mas no caso, essa profecia que eu li é a profecia de Anhanguera. Se eu não me engano, o nome do padre é Padre Oliveira, tá? Ele teve algumas revelações privadas, tá? Então ainda não é uma aparição aprovada pela igreja, e isso é muito importante a gente saber. São revelações privadas que ele deixou expostas, né, para as pessoas, onde diz que Nossa Senhora dá algumas revelações para ele, né, algumas visualizações. Então, Nossa Senhora chorando, Nossa Senhora... São diversas, gente. Nossa Senhora pegando a bandeira do Brasil ou tirando sangue ou uma mancha vermelha, que seria o comunismo. A igreja que seria atacada após a muralha cair, então há a interpretação de que a muralha é Bento XVI e que agora a igreja vai ser extremamente atacada. Essas são algumas profecias, mas se você jogar na internet vão aparecer várias outras profecias, um pouco mais antigas, um pouco mais atuais, agora bem capaz de muitas pessoas começarem a falar isso, sobre profecias. Ju, mas você não acredita em profecia? Gente, acredito, há profecias na Bíblia, diversas profecias. O que me irrita um pouco e o que me incomoda bastante é que nos tempos atuais surgiram diversos videntes de Nossa Senhora, né? Videntes são o quê? São essas pessoas que têm a revelação, ou que enxergam Nossa Senhora, ou que recebem as mensagens de Nossa Senhora. A grande maioria dessas revelações não foram aprovadas ainda pela igreja. A igreja toma muito cuidado com toda a questão mística, desde estigmas até sonhos, revelações. Muitos santos na época não foram aprovados, porque a igreja fez todo um estudo para ver se era real, se não era real, se era do humano, se não era do humano. Porque a igreja tem muito cuidado em não nos levar a errar, não ir contra a própria doutrina, né? Não ir contra fatos que estão na Bíblia. Então, ela toma muito cuidado com essa questão de vidência, de revelações de mensagens de Nossa Senhora, aparições de Nossa Senhora pode aparecer, existem muitas aparições, mas o que a gente sempre tem que buscar, foi aprovado pela igreja? Não foi aprovado, ainda está em estudo. Aí existem revelações que você pode ter nas suas orações privadas, como por exemplo, quando o Monsenhor faleceu, um bispo fez uma oração para que pedíssemos a intercessão dele, né? Então isso deve ser feito de forma privada, não de forma comunitária. São questões um pouco mais complexas, mas que a gente vai tentar trazer aqui pro canal, tá? Porque como ele ainda não foi canonizado, não foi beatificado, ainda não foi reconhecido pela igreja que ele está lá no céu e que ele é o nosso intercessor e que ele consegue pedir a Deus que realize um milagre. Então tem que ser de forma privada. Assim como também foi feito com o Padre Léo e com diversos outros que hoje, né, são ou beatos ou santos. Então, tudo isso para falar que a igreja toma um extremo cuidado com isso e que é um cuidado que eu não tenho visto tanto na internet.
Muitas pessoas acabam soltando vídeos contando dessas inúmeras aparições e elas focam em profecias apocalípticas. Tudo é, o mundo vai acabar, nós estamos no fim dos tempos, nós isso, nós aquilo, a trombeta tocou a primeira, a sétima trombeta vai tocar. Então tudo é em relação à questão apocalíptica. Todas as profecias que hoje nós ouvimos falar é tudo o que vai acontecer para acabar o mundo. E se nós formos ver, a palavra profecia em si não é só em relação à questão apocalíptica. Quando vem a profecia, o dom de profecia é o quê? Deus vem, age por meio de nós, é um dom do Espírito Santo, para que nós possamos ser boca de Deus para as pessoas. Só que Deus não vai revelar só o fim dos tempos. O que é? Sempre está escrito na Bíblia, né? Que ninguém sabe a hora, nem o momento que ele vai vir. Então, gente, desapega um pouco dessas questões apocalípticas, porque, primeiro, eu não sou a primeira pessoa a falar isso, muitas outras pessoas da igreja têm dito isso, de que questão apocalíptica, questão de final dos tempos, principalmente por conta de tudo que a gente está passando com a guerra na Ucrânia, o que a gente passou e talvez ainda vai passar aqui no nosso país, tem gerado muita ansiedade nas pessoas. As pessoas têm ficado extremamente preocupadas com coisas externas e não internas, ou delas próprias. Isso tem gerado um grande distúrbio emocional nas pessoas. Não bastando tudo que a gente viveu na pandemia, que a gente teve trocentas teorias e profecias apocalípticas, ainda tem todas essas outras profecias, tá? Então, assim, eu sempre aprendi dentro da minha família, e talvez também pela minha descendência, que é japonesa, que sempre é muito desconfiada das coisas, sempre quando eu tenho acesso a essas informações, eu sou muito curiosa, gosto de histórias, enfim, gosto de filmes, mas eu sou muito pé atrás. Então, a gente sempre tem que ouvir com muito cuidado e ver, mas o que a igreja fala? O que a Bíblia fala? Não, mas é real? Não é real? Porque existem profecias que surgem do nada, você nunca nem ouviu falar, você nem sabe quem é a pessoa, e aí você fala assim, nossa, mas isso tem muito a ver. Meu Deus do céu, Jesus vai voltar. Inclusive, eu vi até um perfil no Instagram falando que já teve revelações, já teve sonhos premonitórios. Existe essa questão do dom do Espírito Santo, mas, gente, é bíblico. Deus não vai revelar quando ele vai vir. Ju, mas no Apocalipse tem trocentos sinais, tá, gente? A gente tem trocentos sinais, já faz anos, com guerra, com morte, pai e mãe matando, filho matando pai. E Jesus não voltou ainda, infelizmente, né? Porque a gente queria que ele voltasse, porque o mundo tá bem difícil. Mas não voltou ainda, e aí? Então a gente foca na questão apocalíptica e a gente deixa a nossa oração de lado, a gente deixa a nossa conversão de lado, a gente não presta atenção às coisas que acontecem em casa, não presta mais atenção no trabalho, porque aí eu deixo de trabalhar para ficar me preocupando se a profecia de tal padre, a profecia de tal vidente é real ou não é real, né? Eu sempre aprendi dentro da igreja que quando a gente recebe, por exemplo, a efusão do Espírito Santo e que tem algumas situações que acontecem, se não existe a conversão, ou, por exemplo, se você cai e se machuca lá na hora da oração, significa que não é do Espírito Santo. Às vezes você caiu por alguma questão emocional, ou porque você quis cair. Eu já conheci muita gente que no momento de oração fingia muitas coisas. E hoje nem estão mais na igreja. Então, assim, não existe a conversão, entendeu? Essas profecias, se elas são de Deus, elas precisam nos levar a encontrar mais a Deus e não ficar mais paranoico, né? Porque se a gente acredita em Deus, se a gente vive em Deus, concorda que a gente teria que ficar mais em paz do que ficar desesperado? Porque se eu fico desesperado, significa que a minha vida não tem sido tão cristã quanto ela deveria ser, né? Então a gente precisa buscar. Não tem problema você ler, pesquisar. Eu gosto, infelizmente ou felizmente, sei lá, eu gosto de ler essas profecias porque eu gosto de comparar as coisas. Mas não são em todas que eu acredito. Aliás, são bem poucas que eu acredito, né? E agora, estudando ainda mais a questão da igreja, muito menos eu acredito. Por quê? Ah, mas eles não pedem dinheiro. Sim, gente, nem todo mundo precisa de dinheiro pra mentir. Tem gente que mente pra poder ser admirado. Tem gente que mente porque é extremamente arrogante, aí o ego vai lá em cima. Existem muitos motivos, não necessariamente o dinheiro. Se você for ver questões, existem pessoas também que têm muitos distúrbios emocionais
e aí fazendo isso conseguem chamar toda a atenção. Então existe assim, muitas situações. O que eu quero deixar com tudo isso, isso aqui é o Catecismo da Igreja Católica. Ele nos orienta a viver ainda mais tanto a Sagrada Escritura quanto a tradição da Igreja Católica. E aí no número 156, ele fala sobre essa questão de fé e razão, né? Então ele mostra aqui, ele até fala, né, que Deus quis que os auxílios interiores do Espírito Santo fossem acompanhados das provas exteriores da sua revelação. Por isso os milagres de Cristo e dos santos, as profecias, a propagação e a santidade da igreja, sua fecundidade e a estabilidade constituem sinais certíssimos da revelação, adaptados à inteligência de todos. Tem uma coisa que meu padre fala, é pra gente usar a inteligência. Então Deus faz revelações, mas ele também dá provas, dá sinais concretos, né? E além de tudo isso, um dos sinais mais concretos é todo esse cuidado da igreja. Então, para encerrar o vídeo, o que eu vou dizer aqui é para você, sempre que você se deparar com essas profecias, primeiro, não entre em parafuso, tá bom? Porque quando Jesus tiver que voltar, ele vai voltar. A pergunta que você tem que fazer é, se tudo isso realmente acontecer, eu estou preparado? Seja para a vinda de Jesus, seja para a grande tribulação, seja para o fim dos tempos, para cair fogo do céu. Você está preparado para isso? Você está preparado pela sua fé, o seu físico, a sua saúde emocional e mental para viver tudo isso? Aí você vai começar a pensar, como que está a minha conversão? Como está a minha oração? Como está a minha fé? Como eu estou me relacionando com as pessoas da minha família? Então, sempre reflita sobre isso. Fique essa a pergunta, tá bom? Se você gostou, deixa o seu like aqui. Se você conhece essa profecia, alguma outra profecia, deixa aqui nos comentários que eu gosto de ler sobre essas coisas, tá? E é isso. Não esquece de se inscrever, né? Se você assistiu o vídeo todo e ainda não se inscreveu, então se inscreve aqui, tá? Que o YouTube dedura tudo vocês. Então é isso aí. Até o próximo vídeo.